A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus estamos aqui para mais um momento pedagógico da lição de pré-adolescente. E hoje estamos aqui com a professora Eleide. Seja bem-vinda. Amém. A paz do Senhor, Rose, a paz do Senhor, querido professor, professora que nos assiste, a paz do Senhor a todos os alunos que nos assistem também, né? E obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez desse trabalho que é uma bênção em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Hoje nós estamos com a lição de número 7, professor, que tem como título Quem é Deus no Novo Testamento? E para essa lição nós teremos Amém. aqui alguns objetivos, como ensinar como Jesus nos revelou o Pai, né? E também enfatizar a igualdade entre o Pai e o Filho, e também mostrar o amor de Deus revelado no Novo Testamento. Nós vemos aqui, queridos, que Deus nunca mudou e sempre amou seus filhos, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Deus é um Pai amoroso, e assim como o Pai amoroso, ele orienta e ele corrige os seus filhos. E eles erram, e nosso Pai Celestial também corrige, né? Porque o nosso Pai Celestial, ele tem um amor muito grande por todos nós. E a sua misericórdia é sem fim. Graças a Deus, prezado professor, hoje com a professora Eleide, com a sua dica. Amém. Aqui na Bíblia diz, Rose, diz assim, a Bíblia diz do texto da lição. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. 1 João, primeira carta, né? Primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 20. O texto de João 14, versos 8, 9 e 10 diz assim: Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesma, por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Para a lição de hoje, né, nós vamos precisar de alguns materiais. Nós vamos fazer uma dinâmica com base neste texto. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, em primeiro lugar, o professor vai precisar de um espelho, folhas de papel ofício, quantas ele quiser, porque vai depender das palavras que ele vai escrever, que ele gostaria de escrever. Fita adesiva e caneta piloto, né? Nos papéis, nas folhas de ofício, ele vai escrever palavras como amor, perdão, eternidade, bondade, longanimidade e assim sucessivamente. As palavras que fazem referência ao caráter de Cristo, né? As características de Cristo. A dinâmica, Rose, ele vai começar, né, o professor vai começar no iniciozinho da aula, né? Em primeiro lugar, quem vê o Pai, quem vê Jesus, vê o Pai, é o nome dessa lição. Então, a primeira coisa que o professor vai fazer é mostrar o espelho. Ele entra na sala de aula com o espelho na mão e faz a seguinte pergunta: para que serve o espelho? E os alunos vão responder, com certeza eles vão dizer, para refletir, né? Refletir quem está olhando. E aí o professor vai escolher alguém que vai ficar com o espelho na mão, mostrando, né, ali, vai ficar ali com a exposição do espelho para refletir a imagem de quem se coloca diante do espelho.
coloca na frente de um e de outro e eles vão dizer, né, quem é que está sendo refletido. Então, Jesus ele veio para isso, e o professor vai explicar. Jesus ele veio para isso, para refletir a imagem do Pai, para refletir o caráter do Pai. E aí, refletindo esse caráter, né? O que é que o Senhor revela? E aí o professor vai mostrando cada papel, cada cartaz que ele escreveu com as palavras amor, bondade, perdão, salvação, vida eterna, longanimidade, e etc. E ele vai lá colocando, né, essas palavras na parede, enquanto na parede ou no quadro, enquanto que os alunos vão é, lendo essas palavras, né, e refletindo a respeito dessa imagem, e aí o professor vai fazer a seguinte pergunta para os alunos: quais dessas coisas, quais são dessas características que foram reveladas através do caráter de Cristo? Então, quem estava vendo todas essas coisas estava vendo também a Deus, porque ele, como Criador, ele amou a sua criação, ele zelou pela sua criação, ele nos orientou, ele nos guiou, ele nos guardou, ele nos salvou, né? E deu Jesus como seu único filho, né? Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa reflexão ou seria uma excelente oportunidade para ser feita no iníciozinho da aula, como uma síntese, né? Como uma introdução à lição que vai ser aplicada neste dia, porque é necessário, né, que nessa ocasião os alunos eles consigam compreender, né, que, no Saber Escolar número 6 que diz assim: Nosso Pai Celestial e Criador de todas as coisas criou o mundo com muito amor, né? E esse amor foi que revelou a pessoa de Cristo, que é o Deus do Novo Testamento. Amém? Amém, graças a Deus. Os pré-adolescentes, eles gostam, né, dessas dinâmicas. Graças a Deus por esta dica pedagógica, professora Eleide. Nós temos aqui, queridos professores, outra dinâmica também, porque as nossas aulas, com essas dinâmicas, com certeza, os alunos vão se sentir mais motivados, né? Então, essa dinâmica que eu vou propor, que eu vou colocar aqui para os professores fazerem, vocês podem estar fazendo ou no início, ou no meio, ou no final, tá certo? Então, como é que vai ser feita essa dinâmica? Vai ser, o nome é a Caixa do Amor de Deus. Então, você vai precisar aí de uma caixa embrulhada, né, para presente, e o objetivo dessa dinâmica vai ser levar os alunos a compreender que o amor de Deus ele foi revelado através de Jesus no Novo Testamento, né? E assim incentivando atitudes como amor, cuidado, bondade. Professor, para essa dinâmica, você vai preparar uma caixa, como eu falei, embrulhada, e dentro da caixa deve ter versículos sobre o amor de Deus, que eu vou citar aqui, algumas referências que podem servir como exemplos, né, como João 3,16, 1 João 4, do 7 ao 8, como também João 15, 12. E aí vocês vão precisar também, professor, colocar algumas pequenas ações escritas em papéis, como dê um abraço em alguém, diga uma palavra bonita, ou ajude um colega, ore por alguém, compartilhe algo. E aí, logo no início, né, tem uma conversa inicial, você vai perguntar aos estudantes como podemos mostrar o amor. Quem nos ensinou o verdadeiro amor? E aí você vai explicar que Jesus mostrou o seu amor através do perdão. Professor, você vai também explicar a sua dinâmica agora, né? Você vai colocar os alunos ali em círculo, sentados, pode pedir que eles sentem no chão, em círculo, né? E aí você vai colocar um hino, né? E passar aquela caixa entre os estudantes. E aí você vai explicar quando a música parar, né? O aluno abre a caixa, pega um papel
lê em voz alta e realiza a ação ou lê o versículo que ele pegar, né? E aí, no final, professor, dessa atividade, você vai estar fazendo a reflexão com os alunos para que eles possam entender o verdadeiro amor de Deus que é demonstrado na Bíblia, na palavra de Deus, né? E aí, como atividade final, você vai entregar um coração feito de papel pequeno, né, para cada aluno e vai pedir que eles escrevam como posso mostrar o amor de Deus na escola e em casa. Então, querido professor, vai ser uma oportunidade dos seus estudantes ali interagir com os outros e logo após que eles fizerem aquele coração, você vai pedir que eles exponham o que eles acham, o que eles pensaram e prepare ali um lindo mural na sala com o que eles escreveram. E vai ser uma bênção. Graças a Deus, professor, essa é a dica que eu estou colocando aqui para a lição 7. Que Deus em Cristo vos abençoe. Queremos agradecer a Deus, né? Queremos agradecer ao nosso pastor presidente Martim Alves e a toda a diretoria do DENEC e a professora Eleide que está aqui conosco, você, querido professor e aluno. Professora Eleide, com as suas Amém, amém. considerações. Amém, Rose. Sempre uma honra, né, participar desse trabalho, fazer esse trabalho na sua companhia e na companhia das demais professoras que colaboram todo esse processo. É uma bênção para nós e eu tenho certeza absoluta, né, que tem ajudado bastante muitos professores. Mas, acima de tudo, é necessário que o professor ele consiga entender que o trabalho, né, na escola dominical, ele não é feito apenas pelas mãos humanas. É necessário a oração, é necessário num momento como esse, né, é, onde os alunos estão passando, a gente sempre fala disso aqui, os alunos eles estão entrando em um processo mais complexo, os pré-adolescentes, eles estão entrando num processo mais complexo de cognição, eles estão saindo, né, do campo do concreto, entrando no campo do complexo, do imaginário, e, e muitos deles, né, provavelmente não conseguem compreender essa relação de quem é Jesus, quem é esse Jesus que eu não vejo, mas de quem tanto a gente fala, né, de quem tanto a gente aprende. Então, professor, professora, ao final dessa aula, não esqueça de orar junto com o seu aluno, de pedir que o Senhor se revele a ele, porque ele é o nosso Deus, não é? Nós precisamos ensinar os nossos alunos a falar com o Senhor e a reconhecê-lo, como Elias reconheceu lá na caverna, né? Deus passou uma tempestade, um terremoto, mas Elias sabia reconhecer quem era Deus. E quando a brisa suave passou, ele entendeu que Deus estava ali com ele, falando com ele. Então, os nossos alunos, nossos crentes da classe de pré-adolescentes precisam aprender a ouvir, a falar, a reconhecer quem é Jesus, quem é o nosso Deus. Então, por isso, professor, professora, ao concluir essa aula, ore junto com o seu aluno e peça, né, ao Senhor que ele se revele de uma maneira grande e poderosa e que os nossos alunos, nossos jovens, adolescentes, né, consigam reconhecer, discernir quem verdadeiramente é o Senhor para nós, né? Porque Ele é a nossa necessidade. Ele é aquilo que nós precisamos que ele seja. E eu agradeço mais uma oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, professor. Muito obrigada, professora Eleide. Querido Amém. professor, este canal é feito exclusivamente para professores da EBD. Graças a Deus, compartilha aí, se inscreve, né? Pois aqui traremos sempre dicas e orientações pedagógicas para as suas aulas e que Deus nos abençoe e até o próximo Amém. podcast.